O chamado jejum intermitente tem se tornado uma forma popular de perder peso. Resumidamente, consiste em deixar de comer ou em reduzir muito a alimentação durante um determinado período de tempo. Mas de onde vem o apelo desta prática? Ela realmente funciona. Independentemente de você adotar o padrão 5 horas e 2 minutos, 5 dias de alimentação normal e 2 de consumo bem restrito, ou 16 horas e 8 minutos, 16 horas sem comer seguidas de uma janela de 8 horas para se alimentar. Para perder peso é preciso ficar atento aos alimentos que você vai escolher quando terminar o período de abstinência. De acordo com um levantamento da Fundação Conselho Internacional para a Informação sobre Alimentação, o jejum intermitente foi a dieta mais popular do ano passado. O jejum intermitente pode ser feito de várias formas diferentes, mas sempre envolve um período de tempo no qual o praticante come muito pouco ou nada, em intervalos regulares. O padrão 16 horas e 8 minutos consiste em jejuar durante 16 horas seguidas no dia, e concentrar as refeições em uma janela de 8 horas. Geralmente, é feito com refeições permitidas somente de meio-dia às 20 horas. O padrão 5 horas e 2 minutos consiste em comer apenas 25% das calorias normais durante 2 dias não consecutivos, terça e quinta, por exemplo, ao longo de uma semana. Praticantes do jejum intermitente alegam que é uma boa forma de perder peso. Uma análise de vários estudos sobre o método, publicada pela Annual Review of Nutrition de 2017, descobriu que 11 de 16 experimentos resultaram em perda de peso. A razão para isso é simplesmente matemática, uma vez que você está restringindo a ingestão de calorias, diz Alinea Patel, especialista em dietas e porta-voz da Associação Dietética Britânica. Apesar disso, o estudo mencionado acima também descobriu que alguns padrões de jejum não são aconselháveis. O jejum em dias alternados, por exemplo, provocou fome intensa nos praticantes, e não foi considerado uma alternativa viável para perder peso. Patel explica que nossos ancestrais mais antigos conviviam com longos períodos de jejum forçado. Tribos caçadoras-coletoras, que não praticavam a agricultura, só comiam caso conseguissem caçar alguma coisa ou coletar no ambiente. Portanto, jejuar era parte de sua vida cotidiana. Hoje em dia, porém, estamos constantemente expostos a uma variedade de alimentos. Também vivemos vidas muito menos ativas que nossos antepassados. Juntos, estes fatores causaram uma epidemia de obesidade. As pessoas amam regras, diz ela. Eu acho que estabelecer um pouco de disciplina e manter períodos nos quais a gente fica sem comer é uma coisa positiva, diz. Ao contrário da maioria das dietas, o jejum intermitente não exclui nenhum tipo de comida, como gorduras, açúcares ou carboidratos. Tudo que você precisa é de um relógio. E talvez isso seja parte do apelo desta dieta. Eu comecei o jejum intermitente porque queria uma dieta simples, rápida e fácil de fazer. Comer apenas entre meio-dia e 20 horas é algo bastante simples, então me interessei, diz ela. No começo eu pensava que poderia comer o que quisesse, mas rapidamente me dei conta de que, para o jejum funcionar, eu precisaria ter uma alimentação saudável, diz Shanae. Na minha prática clínica, descobri que muita gente não estava fazendo o jejum intermitente de forma apropriada, conta ela. Por exemplo, elas podem se manter abaixo de 500 calorias nos dias de jejum, mas quando termina este período, comem verdadeiros banquetes, diz. Para que o jejum intermitente seja uma forma segura, efetiva e saudável de se alimentar, a comida consumida durante as janelas de alimentação precisa ser de alto valor nutricional. Cientistas enfatizam que a dieta das pessoas que adotam o jejum intermitente precisa incluir gorduras essenciais presentes em alguns tipos de peixes, amêndoas, castanhas e grãos, também deve incluir fontes de proteína magra, cereais integrais, carboidratos provenientes de alimentos ricos em amido e muitas frutas e vegetais, de forma a prover quantidades suficientes de fibras, vitaminas e minerais.
Todas as dietas de controle de calorias têm um impacto similar na perda de peso, mas para que sejam realmente bem-sucedidas, a pessoa deve ser capaz de mantê-la no longo prazo. Uma das dificuldades de manter uma dieta é o desejo de consumir alimentos proibidos, o que no jejum intermitente não é realmente um problema já que não há alimentos banidos. Quando faço uma dieta sem carboidratos ou com baixo nível de carboidratos, começo a ver macarronadas e arroz em toda parte. Mas agora eu não fico com vontade de comer nenhum tipo específico de comida, uma vez que nada é proibido, diz Shanae Dennis. Ela segue o padrão de jejum 16 horas e 8 minutos há 4 meses agora. Este padrão, diz, é mais fácil de manter que os 5 horas e 2 minutos 2 dias não consecutivos de jejum ao longo da semana. Nos 5 horas e 2 minutos a fome é intensa, diz ela. O que dificulta as coisas é que as pessoas adoram julgar, diz ela. Acho mais fácil manter o jejum intermitente quando estou solteira, e não em um relacionamento. O cinegrafista freelancer Colin Odiner, de 27 anos, pratica jejum intermitente há 2 anos. Ele consome 2 refeições grandes por dia, ao meio-dia e às 20 horas. Sinto que sempre estou sob risco de procrastinar se tomo um café da manhã ou um almoço muito elaborado. Então, passar de 3 para apenas 2 refeições ao dia libera tempo e permite que eu seja mais produtivo, diz ele. Patel diz que mudanças de humor causadas por alterações no nível de insulina do sangue podem ser uma consequência dos jejuns, dependendo do que você está acostumado a comer. Se você tem uma dieta que é rica em carboidratos refinados, e também come muitos snacks entre as refeições, é evidente que vai ficar mais irritado enquanto estiver de jejum, diz ela. Pessoas com casos severos de diabetes, histórico de distúrbios alimentares como anorexia e bulimia, pessoas com doenças crônicas, mulheres grávidas ou que estão amamentando não deveriam tentar o jejum intermitente. Essa dieta se tornou mais popular nos últimos 10 anos, e portanto não há informações suficientes ainda para saber se é melhor ou pior que outros tipos de dietas, diz Patel. Não existem ainda estudos massivos, mas as evidências a respeito estão se acumulando. Não é algo preto no branco ainda, mas o que temos visto nos estudos com humanos já existentes é que pode ser algo positivo se for feito da maneira correta, diz.